Olá, formandos do ensino médio. Aqui é André, professor de Biologia. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a ecologia dos ecossistemas. Cadeias, teias alimentares, produtores, consumidores, enfim, tudo sobre o ecossistema. Entre os processos mais fundamentais para a manutenção dos ecossistemas estão a obtenção e transferência de matéria e energia. Não existem exceções a essa regra, e por isso os ecossistemas caracterizam-se por apresentarem necessariamente fluxo de matéria e fluxo de energia. Com base no modo de obtenção de matéria e energia dos ecossistemas, os organismos vivos são classificados em 3 tipos: produtores, consumidores e decompositores. Os produtores, também chamados de autotróficos, são capazes de sintetizar seu próprio alimento, ou seja, conseguem converter a matéria inorgânica em orgânica, através de processos bioquímicos. Dependendo da fonte de energia utilizada, os produtores podem ser classificados em 2 tipos: quimiosintetizante ou fotossintetizante. Os quimiosintetizantes captam a energia que necessitam através de reação de oxidação, que ocorre na matéria inorgânica. Já os fotossintetizantes retiram a energia que necessitam da luz solar, como é o caso das plantas e das algas. Os consumidores também são chamados de heterotróficos e são seres incapazes de sintetizar seus próprios alimentos. Devido a isso, alimentam-se dos produtores e de outros consumidores. O consumidor primário é aquele que se alimenta diretamente dos produtores, ou seja, são os herbívoros. Os consumidores secundários são os que se alimentam dos herbívoros, ou seja, são os carnívoros. E os consumidores terciários são os que se alimentam dos secundários, e assim sucessivamente. São aqueles que decompõem a matéria morta, geralmente representados pelas bactérias e fungos. São capazes de decompor a matéria orgânica em inorgânica e devolver ao ambiente compostos e nutrientes como sais minerais, água e dióxido de carbono, que serão reaproveitados pelos produtores em um processo natural de reciclagem. Quando falamos em cadeias alimentares, referimos a uma sequência de seres vivos que servem de alimentos um para o outro. Teia alimentar, por sua vez, é a conexão de cadeias alimentares. As teias são uma melhor forma de compreender o funcionamento de um ecossistema, uma vez que um organismo, na maioria dos casos, não apresenta apenas um tipo de presa. É dentro de uma cadeia alimentar que se estabelece algumas relações em níveis tróficos, através das transformações de energia dos produtores aos consumidores. Normalmente, uma cadeia alimentar alcança até 4 níveis tróficos: primário, secundário, terciário e quaternário. Quando um organismo se alimenta do outro nas relações da cadeia alimentar, há transferência tanto de energia quanto de matéria. O processo de transferência de energia começa pelo Sol. A energia solar, captada e transformada pelos produtores, é devolvida ao meio na forma de energia térmica pelos próprios produtores, consumidores e decompositores. Trata-se de um fluxo unidirecional. Além disso, cada transferência de energia, de um nível trófico para o outro, há uma perda na forma de calor, ou seja, a quantidade de energia diminui no decorrer das relações da teia alimentar. Portanto, quanto mais próximo do produtor, maior é a quantidade de energia disponível para si. A quantidade de energia gerada pelos organismos autotróficos por meio da fotossíntese em determinado intervalo de tempo representa a produtividade primária bruta, PPB. Descontando-se a fração aproveitada nos processos vitais por meio da respiração, sobra-se a produtividade primária líquida, PPL, que representa a fração efetivamente incorporada e disponibilizada aos organismos herbívoros. De modo semelhante, a quantidade de energia acumulada pelos próximos níveis tróficos constitui-se a produtividade secundária líquida, PSL.
As pirâmides ecológicas são as representações gráficas da estrutura trófica de um ecossistema. As pirâmides ecológicas podem ser de 3 tipos: pirâmides de número, de biomassa e de energia. A pirâmide de número representa o número de indivíduos presentes na cadeia alimentar. A pirâmide de biomassa representa a quantidade de biomassa em cada nível em determinado momento. E a de energia representa a quantidade de energia ou produção líquida em cada nível trófico. Então, formandos, caso tenham dúvida, me procure na plataforma digital toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 às 12, que estarei de plantão esperando por vocês.